Algumas pessoas sugerem que para acreditar neste livro aqui, a Bíblia Sagrada, é preciso rejeitar as descobertas da ciência. Será que um cientista pode ser um crente em Deus? Esteja conosco para uma conversa muito importante que vai explorar a ideia: será que nós podemos encontrar Deus no laboratório? Nós voltaremos dentro de um minuto. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. E está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. O nosso convidado especial hoje não está escrito, é o Dr. Montenegro. Dr. Montenegro, muito obrigado por ter aceito nosso convite. É um prazer. O Dr. Montenegro obteve o seu título de doutor em Físico-Química pelo conhecido Instituto Max Planck da Alemanha. Sua tese de doutorado foi desenvolvida na área de pesquisa conhecida por biomimética, onde os processos e estruturas da natureza são usados como exemplos no desenvolvimento e fabricação de novos materiais e equipamentos mais eficientes, mais resistentes e ecologicamente viáveis. Dr. Montenegro já publicou dezenas de artigos em revistas científicas e foi palestrante em várias conferências. Hoje, ele trabalha em Toronto como cientista na área de biotecnologia. E apesar de usar a ciência como ferramenta no seu dia a dia, ele não tem dúvidas que a própria ciência, a complexidade e beleza da natureza apontam para um Criador e que nós, seres humanos, fomos criados por esse Deus poderoso. Essa mesma sua posição? Claro. É interessante que muitas pessoas dizem que para ser um cientista tem que rejeitar a crença em Deus. Mas você é os dois, é cientista e acredita em Deus. Será que você é a exceção? Não. Isso é que é o mais interessante. Eu, quando me mudei para a Alemanha para estudar no Instituto Max Planck, me lembro que uma pessoa da igreja onde eu ia chegou para mim e falou: você é provavelmente a única pessoa que acredita em Deus naquele instituto. Eu fiquei um pouco preocupado com aquilo, né? Será que sou o único que crê em Deus em todo aquele instituto? E poucos dias depois, eu estava no restaurante do instituto e algo interessante ocorreu. Eu vi um dos cientistas, na hora do almoço, fechar os olhos e fazer uma pequena prece antes de comer. Então eu notei, não estou só. Alguns dias depois, então, eu estava indo para o Max Planck com uma camiseta e na frente da minha camisa estava escrito 100% Jesus. E ao entrar no instituto, eu comecei a perceber que alguns dos cientistas se dirigiam a mim e cochichavam no meu ouvido: eu também acredito. É interessante. Eu também creio. Então, passei a descobrir que dentro daquele instituto e em outros institutos que eu tive a oportunidade de visitar, sempre há cientistas que creem em Deus, que oram, leem a Bíblia, vão aos cultos, adoram esse Deus que a Bíblia descreve. A grande questão é que eles não divulgam a sua fé expressamente porque existe um preconceito geral contra cientistas que creem em Deus. Mas por que esse preconceito? Eu acredito que parte desse preconceito vem da questão do iluminismo, que entrou na Europa, principalmente na França. Mas devemos entender a história, como é que isso ocorreu. Devemos lembrar que, naquela época, a igreja cristã que dominava, fez uma péssima representação do caráter de Deus. Por incrível que pareça, a própria igreja que pregava que a Bíblia é o livro de Deus, proibia as pessoas de ter esse livro, estudar, interpretar. Então essa tirania religiosa gerou um certo desconforto. E as pessoas começaram a procurar uma outra solução, um outro caminho. Daí surgiu a questão do iluminismo, onde as pessoas, naquela época, elegeram a razão como uma deusa e passaram a adorar a razão.
E a partir desta época, então eles passaram a procurar ideias, teorias que pudessem explicar o mundo, excluindo a ideia de Deus, excluindo a fé, excluindo a Bíblia. Portanto, qualquer ideia, qualquer teoria que surgisse seria bem-vinda, contanto que afastasse a ideia da Bíblia. Daí temos essa expressão do racionalismo, e virou moda ser ateu, virou moda ser racional, porque as pessoas achavam que ser racional significava ser inteligente, e crer na Bíblia seria uma pessoa estúpida. Foi nesse contexto, por exemplo, que surgiu o livro A Origem das Espécies, do Charles Darwin, que ficou tão popular, né? Então, eu acredito que essa é uma das principais razões desse preconceito que surgiu. Mas é um absurdo crer que o cristianismo é contra a ciência, ou que a Bíblia é contra a ciência, porque a grande maioria das universidades foram fundadas por cristãos. Interessante. E os fundadores da ciência moderna eram cristãos. Nós temos vários exemplos. Isaac Newton era um cristão fervoroso, Galileu, Pasteur, e entre os cristãos e cientistas modernos, eu poderia citar o Francis Collins, Dr. Francis Collins, que é o diretor do Projeto Genoma, um dos maiores projetos científicos da história. E também eu citaria o Raymond Damadian, que foi o inventor da imagem por ressonância magnética, ou MRI. MRI. Interessante. Eu sei que chegou a um ponto na história onde ser cristão ortodoxo era sinônimo com estar errado. Se você era cristão, tinha que estar errado. Nós conhecemos em nossa sociedade também hoje vários políticos que são prejudicados por dizerem que acreditam em Deus. Você conhece alguns cientistas que sofreram como resultado desse preconceito? Sim, isso é interessante porque há muitos casos desse tipo na literatura e nos meios. Mas há um exemplo moderno, um exemplo recente, que foi muito interessante. Em 2003, o Prêmio Nobel de Medicina foi anunciado e deveria ser dado para o inventor do MRI. Okay. Acontece que no dia da entrega do prêmio, o principal inventor, Raymond, Dr. Raymond, que eu acabei de mencionar, que é cristão, ele não foi convidado, ele não recebeu o prêmio. Mas dois outros colaboradores, ou duas outras pessoas que haviam colaborado com o progresso daquele novo sistema de imagem, que era a ressonância magnética. E ninguém entendeu por quê. Se ele era o principal inventor, se foi ele que fez os primeiros experimentos, que desenvolveu a técnica, por que ele não venceu? Por que ele não achou lógico? Por que ele não recebeu? Isso foi muito estranho, até que no New York Times, em 2004, em março de 2004, saiu um artigo em que pessoas, até mesmo ateus, se declararam contra essa atitude e disseram realmente foi uma injustiça. E a única razão pela qual não deram o prêmio ao Raymond foi por ele ser um cristão devoto e acreditar na Bíblia. Então, provavelmente, a comissão do Prêmio Nobel ficou com medo de dar a oportunidade para que ele utilizasse o dia da entrega para fazer um sermão. O grande problema é que as resoluções, as decisões do comitê do Prêmio Nobel ficam seladas por 50 anos. Então, nós não vamos poder discutir abertamente esse problema, pelo menos pelos próximos 50 anos. Mas ficou claro que ele foi prejudicado por sua crença. Então, é proibido usar fé dentro da ciência? Isso é que é interessante. Há várias teorias científicas que nós cremos mesmo sem ter provas, ou que a grande parte dos cientistas creem mesmo sem ter provas. Tá certo? Há vários exemplos disso em matemática, em física, em química, em biologia. Um exemplo claro disso, eu diria que é uma ideia que é aceita mundialmente pela grande maioria dos cientistas, é a questão do Big Bang, ou da grande explosão que iniciou o universo. Creem nisso, mas é possível recriar o Big Bang no laboratório? Não. Alguém viu o Big Bang acontecendo? Não. Mas crê-se nisso, certo? Crê-se nessa explosão que originou tudo. Então, eles utilizam fé, nesse caso, que é o mesmo mecanismo que eu utilizo para crer no Deus que a Bíblia fala. É porque muitos pensam que fé só aqui na Bíblia. Ciência não, ciência é fato, é provado, mas de acordo, se eu entendi o que o doutor está falando, é que então a ciência por trás do Big Bang não tem muita ciência. Eu diria sim e não para esse tipo de questão, porque a própria teoria do Big Bang, ela foi criada para explicar um fenômeno